Podemos orar, nosso querido Deus, nosso Pai, te damos graças, Pai, por mais essa oportunidade de abrir esse tão precioso livro, que é a Tua Palavra, para poder meditar sempre um pouco mais no Teu amor por nós, encontrarmos assim consolo, encontramos exortação, edificação através de Tua Palavra. E ao mesmo tempo nós ficamos gratos também, Pai, que Tu tens prazer em mostrar graça e Tu tens prazer em falar do Teu Filho a nós. Nos ajude, Pai, a entender aquilo que vem do alto e assim nós expressamos essa dependência de Ti, sabendo que nós precisamos de Ti mesmo para poder compreender aquilo que Tu tens para nós. E damos graças por Cristo, pelo sacrifício perfeito, por este homem que glorificou e honrou a Ti em todas as coisas, sempre, e que por Sua justiça nós estamos nessa posição de tanto privilégio hoje, e somos gratos, Pai, porque Tu nos amaste. E assim nós pedimos por esse tempo juntos, no nome desse Salvador perfeito, nosso Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Eu estava pensando em falar algumas coisas no livro de Gênesis. Alguma coisa sobre a vida de Abraão, assim como a vida de Moisés foi dividida em três etapas, né? 3 períodos a vida de Moisés. Ele viveu 120 anos e foram divididos justamente em 40, 40 e 40. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, onde ele foi criado em toda a sabedoria e a ciência do Egito. Depois ele teve que fugir de lá e ficou em Midian, ficou sumido, né, vamos dizer assim. 40 anos também, o Senhor tratando com ele, sozinho, casou-se e tudo mais. E aí o Senhor apareceu para ele quando ele tinha 80 anos. E daí ele foi enviado ao Egito para que tirasse, libertasse o povo dos hebreus, lá em Israel, e os levasse esse povo para o deserto, onde ele viveu com o povo os seus últimos 40 anos. E Abraão, nós vemos também que a vida dele, o Senhor chamou ele, né? É interessante isso que citei de Moisés, né? Libertando um povo lá do Egito, trazendo esse povo com mão poderosa, né? É um povo que já era do Senhor. O Senhor apenas fez um ato, mais uma vez, em poder para resgatar e trouxe eles com base na remissão e redenção, para fazer deles um povo chegado a Ele, como diz, né? Um povo chegado a mim. E aqui nós estamos encontrando na vida de Abraão o início, né? Porque a Escritura, quando fala que Deus escolheu a Israel para ser o seu povo, não é assim, ó. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, o Senhor não, vamos dizer assim, não olhou, eu vou escolher o Brasil, vou escolher o Brasil para ser meu povo. Não foi isso que aconteceu. Nós vimos no capítulo 12 de Gênesis que o Senhor escolheu um homem que estava lá na Mesopotâmia, no meio da idolatria. Ele chamou esse homem para fazer dele uma grande nação. Por isso que é dito também que... Cuidado aí, bispo, mas alguma coisa atrás. Aí. Chegou a dona da bola. Então, é dito que foi o povo que o Senhor criou ele. E realmente o Senhor fez uma nação que não existia. Então ele chamou um homem que foi outrora Abrão, mudando o nome dele depois para Abraão,
e fez desse homem uma grande nação. Então isso é interessante, né? O Senhor, ele criou, né? Ele gerou esse povo, né? Quando fala o povo escolhido, então é nesse sentido. O Senhor fez tudo, fez o povo. Então eu estava pensando só um pouco em Abraão aqui, capítulo 12. Nós não vamos ler a vida dele, que não vai ter jeito, não vai ser muito comprido. Mas nós vemos no capítulo 12, o chamado de Abraão, né? Começando já no final do 11. O capítulo 12, 13 e o 14 é uma fase. O capítulo 15 em diante é uma outra fase. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas. E vai até o 21. Porque agora, do 22 em diante, nós vemos depois dessas coisas, essa outra fase. A primeira fase foi Abraão no meio, vamos assim, na parte externa dos cuidados de Deus. Ele foi conhecendo o Senhor e foi se aproximando através dos seus relacionamentos e tudo. O Senhor foi trabalhando com ele, limpando ele. E depois, no capítulo 15 em diante, já é algo mais interno, é algo mais doméstico, vamos chamar assim. O Senhor começa a tratar com ele de uma forma mais próxima. E ali foi onde que ele foi aprendendo a conhecer o Senhor realmente, todo o cuidado do Senhor. Esse homem passou, né, passou por muitas coisas, que ele foi tudo na mão do Senhor para conhecê-lo. O Senhor queria que ele o conhecesse. Então eu estava pensando que realmente é um propósito do Senhor para nós. Os relacionamentos do Senhor conosco, o seu tratamento, os tratamentos do Senhor em nossas vidas, quer seja de forma mais externas, como as mais internas, é o tratamento dele para aproximar de nós. Nós vemos que Abraão, o que ele fez? Quando ele, por exemplo, ele desceu lá para o meio dos filisteus, ele fez duas coisas. Uma foi no Egito e a outra foi no meio dos filisteus, negando que Sara era a mulher dele. Ele tinha que aprender a confiar, não importa a situação, né? Ele tinha que confiar no Senhor em todos o seu tempo, em todas as situações. E ele foi aprendendo, né? Como a gente, né? Mais apanhando do que aprendendo, né? Ou seja, apanhando para aprender. Mas o Senhor vai fazendo isso com amor, com cuidado. Ele sabe a medida, né, em que nós suportamos todas as coisas, e Ele vai dando as medidas necessárias, né? O Senhor isso é maravilhoso, né? Que o Senhor é justo, e Ele é bom no sentido que Ele nunca vai além, né? Quem é pai sabe disso. Nós erramos, às vezes nós passamos, né? Com nossos filhos, nós ultrapassamos as medidas nos tratamentos, e às vezes nós ficamos aquém, mas o Senhor não, o Senhor ele vai, e Ele é correto, Ele é justo, Ele vai fazendo de uma forma perfeita. E Abraão, nós vemos que nessa segunda fase, nós vemos que é aquilo que nós sabemos, irmãos, eu creio que todos aqui sabem isso aí já, que nós devemos confiar no Senhor. Não é verdade? Qualquer um que eu perguntar, você fala, não, é verdade, nós devemos confiar no Senhor. Isso é verdade, isso todo mundo aqui, ninguém, eu acho que até uma criança perguntar, ela vai falar, a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Agora, irmãos, outra coisa é você aprender a esperar o tempo dele. Esse é o problema nosso. Né? Sabe o que o Senhor quer? Sei. Agora, você sabe esperar o tempo dele? É isso que eu acho que é a maior lição, né? O maior modo de dizer, né? Uma das maiores lições na vida do cristão é saber esperar o tempo do Senhor. Aquilo que Ele quer, nós sabemos, mas esperar, eu acho que eu vejo por mim, eu vejo que todo mundo fala a mesma coisa. Esperar, isso é o difícil.
Mas Abraão aprendeu isso, é interessante isso, que ele aprendeu no capítulo 17, né, que o Senhor se apresenta para ele aqui, só rapidinho, quando Deus muda o nome dele, inclusive, quando ele tinha 99 anos, né, o capítulo 17, o versículo, deixa eu ver, toca, eu tenho que trabalhar com duas Bíblias. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra aqui, ele apresentou-se dizendo assim: Eu sou El Shaddai. Isso foi uma nova revelação que o Senhor tinha dado aqui a Abraão, de um novo nome, vamos dizer assim. Eu sou El Shaddai. Aqui fala, eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas na realidade, El já é Deus Todo-Poderoso. Só que no original fala El Shaddai. Shaddai, ele abrange o pensamento de alguém que não é apenas todo-poderoso, mas é aquele que supre e que pode alcançar todas as coisas. É como fosse um seio amamentador. É aquele que pode cuidar de todas as coisas. Tem um versículo lá em Timóteo, segurando aí que nós vamos voltar, né? Em Timóteo, ele fala um versículo que por quê? É o capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 10. Timóteo 4, 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Essa palavra Salvador, ela deve ser lida como preservador, porque ele é preservador de todos os homens, principalmente dos fiéis, né, dos crentes. Então, isso é um ponto, né, que Abraão aprendeu ali, que nós devemos aprender também, que o Senhor, ele é preservador de todos e de tudo, e inclusive, principalmente de nós que somos cristãos. Então isso é um privilégio nós reconhecermos isso. E daí, eu queria me ocupar agora, se o senhor permitindo aí, no capítulo 22, que é a terceira fase. A terceira fase ocupa um esboço profético nos capítulos 22, 23, 24 e 25. Então, eu queria pensar um pouco rapidinho, né? Vai ser meio difícil falar de tudo isso aí com calma, né? Mas nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, vamos para o capítulo 22, primeiramente, por favor. E aconteceu depois dessas coisas que provou, né? Que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera.
nós vemos aqui que Abraão, ele não esperou um dia, não esperou talvez uma semana, para, vamos dizer assim, deixa eu curtir meu filho aqui comigo, já que eu vou ter que sacrificar ele, deixa eu curtir um pouco, deixa eu ficar com ele aqui um dia, uma semana, né? Lógico, era o filho, mas nós vemos que Abraão já tinha aprendido, quando o Senhor falasse, o maior gozo, né, na vida cristã é você poder dizer sim ao Senhor. Então, quando ele ouviu essa voz do Senhor, toma o teu filho, o teu único filho, né? Nós vemos primeiramente o relacionamento daquilo que Deus tinha com ele. Quem que era esse aqui, o teu único filho? Era Isaac. Mas ele tinha tido um outro filho, que foi Ismael. Mas o que era Ismael? Ismael foi o fruto da não espera, como nós estamos falando aqui. Você sabe qual a vontade do Senhor? Sei, mas você sabe esperar? Não é verdade? Ele foi assim, não é verdade? Por que ele tomou Agar, ainda com consentimento, né, com ideias ainda junto com a sua mulher? Vai ter um filho então, porque como é que eu vou ter filho? Como é que vai dar isso aí? Então vamos logo, senão daí já não dá mais tempo, está todo velho já, daqui uns dias não tem mais jeito. Então ele pegou e fez isso. Olha que ideia maravilhosa, tem Agar lá, certo isso? Não. É interessante que Agar era uma egípcia, e eles foram lá para o Egito, lembra que eles estiveram no Egito? E provavelmente ele trouxe essa mulher de lá. Ela era serva, era uma serva de Sara. Então nós vemos, vai para o lugar errado, faz coisa errada lá e traz coisa errada para dentro também. Trouxe quem? Trouxe essa Agar aí, ó. Toma ela, tá um filho com ela. E nasceu Ismael. O Senhor falou, não, lança fora a escrava e o filho também. O Senhor ia cuidar deles? Sim, vai cuidar e está cuidando até hoje. Vai virar uma bênção ainda isso. Mas nós vemos que agora Deus tinha dito para ele que em Isaac, o filho da promessa, que seria a bênção dele, né, de toda essa nação, que seria vindoura, estava presente aqui essa pessoa agora, que era Isaac. E ele tinha tido toda a prova do Senhor que Isaac era o filho da promessa. E nesse momento o Senhor está falando, toma Isaac, o teu único filho, a quem tu amas, vai e sacrifica ele. Eu acho muito precioso, irmãos, o Novo Testamento, lógico, né, que é a base para nós de todas as coisas. E nós vemos lá, inclusive, o que Abraão pensou. Não é verdade? É interessante isso. Porque nós estamos vendo que ele levantou já de madrugada, ele não esperou nem amanhecer o dia, ele já levantou de madrugada, já foi providenciar, cortar lenha, para fazer aquilo que o Senhor tinha falado para ele, ainda que fosse contrário a tudo aquilo que ele tinha em esperança. E na verdade, ele estava olhando e falando, o Senhor está falando algo contrário ao que ele mesmo disse, que é Isaac, que é chamado a minha herança, a minha posteridade é Isaac. E ele está falando para sacrificar. O que ele pensou? Vamos ler esse versículo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, quando fala dos homens de fé, alguns, né, dos homens de fé do Velho Testamento, versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu ao seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar. E daí também, em figura,
o recobrou. Então nós vemos que é o que ele pensou. Ele falou, se Deus está pedindo o meu filho, a quem a ele, né, nele que vai ser toda a minha herança, toda a descendência, então se Deus está falando para sacrificar ele, Deus vai ressuscitar esse meu filho, porque é ele já tinha tido a prova que era Isaac, então Deus não ia mudar isso. Então ele foi, lá no nosso capítulo, ele fala assim no versículo... Versículo 5: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é o que ele pensou e falou, Deus vai fazer isso. Eu vou lá, eu vou oferecer ele, e Deus vai ter que ressuscitar essa pessoa, porque é Isaac que é a descendência. E ele fala desse jeito, nós vamos lá, nós vamos adorar, e havendo adorado, nós desceremos outra vez até vós. Ele coloca Isaac junto, tanto na subida como na sua descida. Né? Então isso é o que é? É a fé respondendo, né? A fé respondendo aquilo que Deus tem para nós. Então eu acho que seria interessante, né, em nossos corações, saber que Deus tem um propósito e Ele age em amor, porque o prazer de Deus é mostrar graça. Né? Então Abraão está conhecendo aqui que Deus realmente ele vai fazer, não importa as circunstâncias, até aquelas que vêm ser contrárias, Deus sabe, Deus vai prover. Se nós não temos a resposta hoje, nós teremos um dia, diante do Senhor, lá nós vamos ter. Até todos os porquês e para quê em nossas vidas, nós teremos resposta um dia lá diante do Senhor. Isso é muito bom. E tem umas que nós aprendemos aqui. Isso é privilégio, né, do Senhor ter nos deixado aqui para comungarmos, né, desfrutarmos de comunhão com o Senhor. Porque quando o Senhor converte uma pessoa, por que Ele não leva embora, né? Por que deixa a pessoa aqui, vai, até ficar velho, passar todas as provas, inclusive da velhice, e por quê? O Senhor até sabe que o Senhor desculpa eu falar assim, sabe que o Senhor não está vendo isso, que a pessoa está sofrendo? Não, o Senhor tem seus propósitos, um dia tudo isso vai ser respondido, Ele permite, porque nós estamos conhecendo o Senhor a cada fase das nossas vidas, nós estamos conhecendo o Senhor, e por incrível que pareça, nos últimos dias das nossas vidas, eu tenho certeza que as pessoas estão conhecendo o Senhor com mais proximidade, sabe, conhecer o que é o consolo do Senhor, de realmente aguardar o Senhor em qualquer instante. Enfim, o Senhor está tratando conosco sempre. Então Abraão viu isso aqui. E ele foi para imolar. E ele deixou todas as suas ideias de fora, né? Porque nós somos propensos a colocarmos nossas ideias na vontade do Senhor. Isso deve tomar muito cuidado, ainda que sejam boas, não é verdade? Porque quando Abraão viu esse lugar onde que era, que é o versículo 4, ele falou no versículo 5, ficai aqui os dois servos, com o jumento, que é eu e ele. Quem que era o assunto aí? Na conversa entre ele e Deus, quem que era o assunto? Era ele, Deus, né? Deus, era ele e Isaac. Então, vocês ficam aqui no pé do monte, com o jumento,
e nós vamos lá. Irmãos, nós temos que deixar no pé do monte a teimosia, que é o jumento, e nós temos que deixar o vigor, que são os servos, né? O vigor dos servos, que eram 2 moços, Então, essas coisas no Senhor tem que tomar muito cuidado. Nós vamos deixar essas coisas à parte e vamos utilizar somente aquilo do qual o Senhor quer para nós. Então ele pegou o quê? Ele pegou a lenha, pegou o fogo, o telo e tudo mais, Isaac, e vamos lá. E ele foi fazer isso aí. Bom, daí ele faz figuradamente o sacrifício, né? Versículos 11 e 12, ele fala para não estender a mão sobre ele. Versículo 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então nós vemos isso. A prova nossa, nós vemos o quê? O Senhor vai prover. Só que tem coisas na nossa vida que nós vamos que o Senhor está provendo até para Ele mesmo, porque Ele estava levando Isaac lá para ser sacrificado, mas Isaac era o filho dele da promessa que Deus tinha falado e toda a bênção nessa pessoa. Então ele falou, o Senhor vai se prover do que Ele vai fazer, não somente me prover, mas para prover Ele mesmo. Então ele falou, o monte o Senhor proverá. E daí foi chamado aquele monte, o monte do Senhor se proverá. Ou seja, irmãos, o Senhor provê e Ele também se provê. Isso nos fala, inclusive, da obra de Cristo por nós. Isaac, na realidade, em figuras, nos fala de Cristo, né? Esse que foi até o verdadeiro monte, né, do sacrifício. Esse homem foi lá andando, porque diz aqui 2 vezes que ambos eles caminhavam juntos, né? Até Isaac falou, pai, o que é, meu filho? Aqui tem a lenha, tem o cutelo do sacrifício, tem o cutelo, mas cadê o carneiro para o holocausto? Deus vai prover, Deus vai prover. E foram caminhando juntos. Os dois, 2 vezes fala que ambos caminhavam juntos. Isso nos fala, irmãos, da comunhão de Cristo com o Pai, indo a esse lugar de sacrifício, do qual, que é Romanos 8,32, que fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Esse sim, esse levou o seu filho ao lugar de sacrifício. Deus fez isso. Lá Ele não poupou. Irmãos, o Senhor Jesus na cruz, naquelas 6 horas que Ele ficou lá, crucificado às 9 horas da manhã, e ficou lá até às 3 da tarde. Das 9 da manhã até o meio-dia, Ele ficou sendo motivo de escárnio dos homens, os homens blasfemando, zombando dele. Ele ainda estava dizendo, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Na hora que deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. Foi nesse período que ele disse, Deus meu, ele não fala Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus realmente foi aquele que não poupou ao seu próprio filho. Ele foi literalmente, irmãos, um homem desamparado de Deus.
o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, que nós merecíamos, o Senhor tomou lá. Por isso que ele é chamado substituto, né? Porque cumpriu inclusive a palavra que diz assim: então eu restituí aquilo que não furtei. O Senhor veio pagar uma conta. Aqui, ó, quem que era a conta aqui, ó. Era nossa. Mas o Senhor veio pagar algo que não era dele, mas ele foi a esse lugar. E isso é maravilhoso, porque nós entendemos que esse que foi à cruz era o Filho, o amado Filho. O Senhor Jesus foi o amado que tomou esse lugar, porque ele podia e foi perfeito sempre em todas as coisas, em si mesmo perfeito, né? Lembrar que quando nos fala da tentação do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, nós devemos entender que as tentações ou a tentação do Senhor era algo externo, não era como nós, né? Que a tentação vem, você tem que batalhar, lutar, né? Pedir ajuda para o Senhor, sempre, lógico, porque ela encontra lugar nesse pobre coração aqui, ó, ainda. Mas o Senhor não. A tentação não tinha lugar nele. Então, por quê? Porque ele era um homem perfeito, né? Nos fala também da sua... Segundo a lei, né? Ele como judeu, nós vemos que o leproso, ele tocava no leproso, o leproso é que sarava. Mas, segundo a lei, se ele tocasse no leproso, é ele que tem que ser contaminado, não era isso? Isso que acontecia. Mas o que era o contrário. Por quê? Porque o Senhor é perfeito, santo em todos os sentidos da palavra. E foi esse homem que foi à cruz para fazer esse sacrifício perfeito que nós estamos encontrando na figura de Isaac. Então, ele fez isso por nós. Por isso, irmãos, nós encontramos descanso pleno em Cristo. Nós vamos entender que nós devemos descansar plenamente na obra de Cristo por nós. Não existe nada que ficou pendente a nós para fazermos alguma coisa para complementar a obra de Cristo. Isso não. Todas as coisas. Ele com um único sacrifício, 7 vezes fala no livro de Hebreus, um só, uma vez, sempre uma só, sacrifício de Cristo. E nós vemos aqui agora, versículo 17, versículo 16, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a sua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Vamos ler um versículo lá em Gálatas, por favor. Gálatas. Puxa vida. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo.
As promessas foram feitas a Abraão, outra versão fala, e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, mas de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, irmãos, nós vemos aqui, nós que vivemos, voltamos nossos olhos lá atrás e olhamos no nosso capítulo 22, que ele está falando de Isaac, que era o vaso da promessa, era Isaac. E ele estava falando de Cristo, né? Que a bênção do futura da descendência de Abraão, na verdade, Cristo, havia uma pessoa que era o vaso da bênção, vamos chamar assim. Quem que era? É um só, está falando e a tua posteridade, que é Cristo. Então Cristo, ele é aquele do qual seria o vaso da bênção de Abraão. Assim como Isaac era o filho amado, assim Deus estava falando de uma pessoa que seria semente de Abraão. Quem que era? Cristo. E nós encontramos aqui, olhando para trás, vamos ver aqui no capítulo 16, capítulo 22, o versículo 17, que ele fala que ia abençoar grandissimamente a tua posteridade, ou a tua semente, como as estrelas que estão nos céus e como a areia que está na praia do mar. Nós encontramos nesse versículo realmente aquilo que sairia de Cristo, que era o quê? A posteridade, ou a sua descendência terrena, que é a areia do mar, e as estrelas do céu, que é esse povo celestial. Então, nós estamos vivendo esse tempo que porque eu pergunto, olho para trás e falo, quem que é aquele que morreu por Israel? Quem que é o vaso da bênção para Israel? Como nós estamos vendo aqui, falando do Senhor aqui em Apocalipse, nós vemos que ele veio, aquele que veio para dar pleno cumprimento, né? Ele veio, e por ele ter vindo morrer, ter dado a sua vida, né? Ele morreu lá, segundo a profecia, era o rei de Israel, não é verdade? O rei dos judeus. Ele era quem? Ele era o prometido. Ele era vários assuntos fala dele, né, como sendo o centro de tudo. Né? Isaías 53, enfim, fala do servo obediente. Então nós vemos que Cristo cumpriu plenamente isso para esse povo de Israel, que hoje está na cegueira aí. Né? Está aí, os judeus nem sabem que estão aguardando o Cristo ainda. Mas o Cristo já veio e já fez toda a obra necessária para voltar a tratar com eles. Só que essa mesma pessoa que estava morrendo e morreu naquela cruz, nós vemos que esse tempo que foi revelado agora a nós, que é o tempo da igreja, a dispensação da graça, que não faz parte da profecia, como nós acabamos de ver, a igreja não faz parte de profecia, mas ela existe, ela passou a existir e ela existe até hoje, faz 2000 anos, praticamente. E quem que é a pessoa que morreu para esse povo chamado igreja, que é o corpo de Cristo, do qual hoje é a noiva, e nós aguardamos a qualquer instante, num piscar de olhos, sermos levados para dar o cumprimento, para sermos a esposa, porque haverá um casamento em glória? Quem que é essa pessoa? É o mesmo que morreu naquela cruz pelos de Israel. É a mesma pessoa. Só que nós somos o quê? Um povo celestial. Israel, um povo terreno. E assim nós encontramos aqui Deus falando, reconfirmando as promessas para Abraão, e falou da sua semente e que ele ia abençoar como as estrelas e como a areia do mar.
Então, que magnífica obra de Cristo, né? Que poder, que magnífica obra, que pôde fazer algo pelo seu povo terreno e, ao mesmo tempo, no oculto, esse homem, como Paulo fala em Efésios capítulo 5, aquele que amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Poxa, então é maravilhoso, né? Que quando ele estava dando a vida dele ali, ele estava pensando em cada um de nós que fazemos parte do seu corpo e fazemos parte dessa igreja, da qual ele, inclusive lá em Efésios, ele que vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa, né? Nós vemos que ele vai apresentar ela tal como ela deve ser. Isso é a obra de Cristo por nós, fazendo, é o trabalho dele, ele vai fazer isso, haverá esse cumprimento. Então isso é um gozo para nós. Deixa eu continuar aqui. Versículo, no capítulo 22. Nós vemos que, versículo 20, e sucedeu depois dessas coisas. Que coisas? Essas que aconteceram lá no monte. Todo esse tratamento que o Senhor teve com ele, ele desceu do monte e veio o quê? Veio essas notícias para ele, ó. Anunciaram, né? Versículo 20 fala aí, anunciaram, ou seja, vieram as notícias a Abraão, dizendo das suas parentelas, dos filhos que nasceram. Versículo 23, e Betuel gerou Rebeca. Esses 8 deu Milca, Naor, irmão de Abraão. Então agora nós estamos encontrando quem? Rebeca nascendo. Desceu Abraão e Isaac, após figuradamente essa obra feita, né, como de Cristo, desceram e veio a notícia que dos parentes de Abraão havia nascido Rebeca. Rebeca, nós vamos encontrar no capítulo 24, que ela veio a ser a esposa de Isaac. Bom, então, nós vemos que a igreja, né, aquela que vai ser, que somos nós hoje, a noiva, né, e que seremos a esposa de Cristo, nós vemos que ela passou a existir somente depois que Cristo foi glorificado. Né? Depois que Cristo foi glorificado, daí sim, ele cumpriu a promessa que ele enviaria o Espírito Santo, ele recebeu do Pai, né, mais uma vez, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, por causa que era a vinda do Espírito Santo a nós, é cumprimento, nessa palavra, é mérito, são os méritos de Cristo, do qual o Espírito Santo faz parte. A nossa salvação, tudo que nós temos, todas as bênçãos celestiais, a presença, a morada do Espírito Santo em nós, que essa preciosa verdade é pelos méritos de Cristo. Né? Isso é muito precioso. Então, isso aí faz parte dessa obra de Cristo por nós. Então, essa Rebeca, ela veio existir depois de tudo isso aí. E assim também a igreja só passou a existir, que foi em Atos 2, nós sabemos o início, né, desse tempo, foi quando o Espírito Santo veio aqui para morar no crente. É isso que, inclusive, irmãos, distingue essa dispensação que nós vivemos. O que caracteriza essa dispensação que nós vivemos é a morada do Espírito Santo em nós, no crente. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm o Espírito Santo. Né? Não é mérito de ninguém, isso é mérito daquele, por Cristo, por nós. Se nós cremos, em quem também vós, né? Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, ou seja, a pessoa crê, ela ouve a palavra, ela crê nesse evangelho, é automático, ele não precisa fazer nada, ele vai ter o Espírito Santo, faz parte, isso faz parte da obra de Cristo por nós. Isso é uma bênção, porque você faz parte, você é corpo de Cristo. Paulo falou em Coríntios, vós sois corpo de Cristo. Vós quem? Os que crêem. Aquele que crê tem o Espírito Santo, todo que crê tem o Espírito Santo. E faz parte do quê? Do corpo de Cristo, que é a igreja. O dia que o Senhor vier aqui para levar a sua igreja, ninguém vai ficar aí. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você pode descansar sua alma, que você é uma pessoa salva. A obra de Cristo, ela é suficiente para salvar qualquer pecador. Não tem pecado ou não tem pecador qual Cristo não possa alcançar. Não é verdade? Isso é um privilégio muito grande para descansar a alma de uma pessoa. Que Cristo, ele é suficiente. Por isso que ele é chamado o Salvador. E quanto mais perdido você vê, foi para você, porque o Senhor falou assim, eu vim para buscar e salvar o perdido. Então não tem quem não possa, você é um perdido, pronto, é para você, foi para você que ele veio. Isso é muito perigoso para nós. Então, falando dessa noiva, prometida, bom, vamos lá no capítulo 3, por favor. Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom. Daí Abraão vai lá e compra um campo, tudo, faz o sepultamento dela. Mas nós vemos que aconteceu o quê? Morre Sara. Quem que era Sara? Quem que era Sara? Era a mãe de Isaac, esposa de Abraão. Aqui nos fala, irmãos, que quando nasceu a igreja, os tratamentos de Deus com os judeus, com o seu povo, ele teve que ser colocado à parte por um tempo. Porque agora ele vai tratar de quem? Da igreja. Então, essa morte de Sara, após o nascimento de Rebeca, nos fala desse tempo em que os judeus e Israel estão completamente dados aí, não vou dizer que estão sumidos, mas estão dados como mortos, eles estão completamente colocados à parte. Deus esqueceu deles? Não. Nós sabemos que não, isso que Paulo trata, quem já leu Romanos e etc e tal, vocês veem que Deus não renunciou, não rejeitou o seu povo, mas que eles foram colocados à parte? Sim, foram colocados à parte. Por causa do quê? Da incredulidade. Mas Deus proveu um povo para hoje aqui ser o povo dele. Que povo que é esse? É a igreja. Então é essa Rebeca que agora nós vemos que ela passou a existir. Então, os dois não podiam andar juntos. Porque o judeu, o Israel, o judeu maiormente, eu digo judeu por causa do retorno deles da Babilônia, nós vemos que eles eram testemunho de Deus. A casa de Deus, a morada de Deus, era Jerusalém, era o templo que tinha lá. Os relacionamentos de Deus com o povo era lá. Se alguém queria conhecer Deus, é lá que ele tinha que ir, não importa onde ele estivesse. Nós vemos o eunuco, enfim, várias pessoas citadas dentre os gentios, eles iam aonde? Eles iam para Jerusalém, lá era o lugar. Só que agora, em Atos 2, tinha nascido algo novo nesse mundo. O que é? Era a igreja. Agora esse lugar era o novo
é um novo povo, é a mesa do Senhor aqui nesse mundo, que tinha sido tirado o testemunho por causa da infidelidade de Israel e dos judeus, foi tirado o testemunho deles e passado a quem? Passado à igreja. Agora ela seria, os relacionamentos de Deus seria com esse povo aqui. Então ele pegou, fez o quê? Colocou a parte, figuradamente, com Sara aqui, tira Sara e aqui ela morreu. Por que agora? Porque o tratamento agora é com Rebeca, não vai ser com Sara. Então o Senhor, agora nós vamos ver no capítulo 24, nós estamos vendo agora esse Abraão pegando o servo mais velho da casa dele, que era Eleazar, e manda Eleazar buscar essa noiva para Isaac, para ser esposa dele. Vai atrás dela lá. E nós vemos ocorrendo, nós vamos... Que oração, mano, eu estou falando? Até que hora? Que já acabou o meu tempo. Puxa, acabou o tempo. Acabou, eu vou rapidinho, pode ser 5 minutinhos só? Perdão, meus irmãos. Então, daí ele manda esse Eleazar buscar a Rebeca. E ele pega e ele vai buscar justamente essa aí que havia nascido após o figurado sacrifício, né, de Isaac. Ele foi para longe, tinha 850 quilômetros de um lugar para o outro. De onde ele saiu para buscar ela, foi na Mesopotâmia, foi atrás da parentela de Abraão. Era muito longe, ele levou 10 camelos. E quando ele encontrou essa mulher, Deus guiou ele para encontrar justamente ela. Ele mostra a ela que esse homem, que ele foi lá para pegar ela, para levar, ela não sabia quem que era, não conhecia Isaac, não é verdade? Quando você casou, você já conhecia ele, não? E assim foi, ela não sabia, não conhecia. Mas ele mostrou, sabe, ele deu joias, deu pendentes de ouro, brincos, deu joias, que para mostrar o quê? Que aquele homem, vai que esse homem é rico, hein? Não é isso que ele estava fazendo. Mostrando que essa pessoa realmente existia. Mostrou nesses objetos que nos fala da divindade, de riquezas e tudo mais, esse homem existe, porque ninguém ia lá, né, com uma panela de barro, falar que esse homem existe. Mostrou riquezas, esse homem existe. E ela falou, tá bom, eu vou. E foi. Largou toda a sua parentela e foi. Montou no camelo e Eleazar foi. Essa longa jornada até chegar em Isaac. E ali ela foi conhecendo por Eleazar, contando quem que era Isaac. Isaac é assim, Isaac é assado, tal. E essa é a obra do Espírito Santo em nós, porque Eleazar é uma figura desse servo mais velho da casa, do qual hoje está aqui, falando de quem? Falando de Cristo para nós, mostrando, nos convencendo por essas verdades tão preciosas, essa riqueza que nós olhamos, que Pedro pôde falar assim, a quem não havendo visto, há mais. Nós amamos o Senhor, não amamos? Você já viu o Senhor? Eu não vi ainda. Mas Ele é mais real do que eu tivesse visto com meus olhos, não é verdade? No coração de cada crente, Ele é muito mais real do que os nossos olhos, porque os nossos olhos podem nos enganar, mas a fé não engana. Isso é muito, muito bom, irmãos, porque o Espírito Santo está em nós para falar dessa pessoa. E é uma jornada longa? É uma jornada longa, são jornadas de 10 camelos. Mas o Senhor está aqui. E quando o Senhor vier, que vai ser num piscar de olhos, nesse dia que nós aguardamos tanto, Paulo falou assim, o mesmo Senhor descerá dos céus. Irmãos, na hora que a gente vê o Senhor, na hora que nós vimos o Senhor, ninguém vai precisar falar para nós, esse é o Senhor, viu? Porque nós vamos ver aquele que nós já conhecemos, aquele que nós passamos aqui a vida, do qual esse Espírito Santo está contando dele para nós, e nós vamos ver
é esse mesmo Senhor que eu conheci. Esse é um privilégio muito grande. Então, haverá esse momento, né, que não vai dar para ler, mas ele encontra com Isaac, ela encontra com Isaac, e ele a toma e leva para a sua tenda. Esse vai ser o dia aqui. E no capítulo 25, para resumir, né, só para fechar o contexto, esse capítulo 24 nos fala de Rebeca e Isaac, né? E no 25, e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura. Então Abraão, o que acontece? Ele casa outra vez, né? Depois que Isaac toma ela para sua tenda, Abraão pega e casa outra vez. Então, o Senhor, né, no caráter de promessas com Israel, nós vemos que ele vai voltar outra vez, os seus relacionamentos com o seu povo. Ele vai casar outra vez, ele toma esse lugar outra vez, pega uma outra, põe no lugar. Nós vemos que Israel vai ser restaurado e o Senhor vai tomar outra vez os seus relacionamentos e vai tomar de uma forma que ela vai responder, né, a ele, porque Quetura nos fala de fragrância, de aroma. Então ela vai, os judeus ou Israel vai voltar a ser o povo, mas de acordo com os pensamentos do próprio Senhor. Então ele vai fazer isso, uma vez que Rebeca já foi tomada e levada para o recinto de Isaac. Então, estava pensando nisso, que todas as coisas, né, na Escritura, dada a nós, para o nosso consolo, né, para o nosso ânimo, sabendo que tudo está no controle do Senhor. Isso foi uma das coisas que Abraão aprendeu, e para nós seria muito precioso, né, nós termos esse exercício de conhecermos mais do Senhor enquanto nós estamos aqui. Dá graça, então? Nosso Pai, nós te damos graças, Pai, uma vez mais por teu amor, agradecemos por tua palavra tão preciosa para nós. Ó Pai, nós pedimos que nos ajudes a termos exercícios e possamos esperar inteiramente em todas as coisas que tu tens para nós e sermos sempre gratos por tudo que tu fizeste, por tudo que tu nos tem feito e ainda fará. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.